Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast. Olá, obrigado por estar conosco em mais um Quarta Convida. Hoje, você sabe, é a última quarta do mês, então é o nosso ConvidaCast, nosso podcast do Quarta Convida. Você é sempre bem-vindo e, como sempre, nós trazemos aí alguma pessoa, um convidado para entrevistarmos. E hoje vamos entrevistar alguma pessoa da casa, né? Para que a igreja conheça um pouco mais e principalmente os jovens, né? Conheçam um pouco mais do nosso novo pastor Ítalo. Então, o Ítalo hoje é o nosso convidado aqui do ConvidaCast. Nós vamos ter 2 quartas ConvidaCast com pessoas aqui da igreja, pessoas que fazem parte aqui da igreja. Esse é agora de hoje. E o nosso próximo Quarta Convida, que será rodado na última quarta-feira de abril, nós também estaremos entrevistando uma pessoa aqui da igreja. Então, o pastor Ítalo se apresenta, quem você é, quantos anos você tem, se é casado, tem filhos. Eu tenho 31 anos, né? Sou Ítalo Tony Bianchi, você já deve conhecer, meu nome completo. Sou casado com a Juliana de Macapá, pertinho aí. E a gente tem 2 filhos, né? O Heitor tá com 1 ano e 5 meses agora. E o Fabrício tá com 1 ano e 4 meses. Tá só com 4 meses. E acho que é isso, né? A gente tem desempenhado a função aí oficialmente desde setembro e até um pouco antes, né? Se contar a ordenação na período probatório. Exatamente. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. E além disso, né? O que a gente já vinha desenvolvendo antes, desde a época da pandemia aí. Você tem uma formação secular. Sim. Qual que é a tua formação secular? Você fez vários cursos, você tem algumas habilitações. Quais seriam elas? Eu sou formado mesmo. Eu tenho um técnico no Senai, de eletrônica industrial. Tenho o processos gerenciais, que é um tecnólogo, né? É um curso de administração mais voltado para o empreendedor. Então, a pessoa quer se preparar para tocar o próprio negócio, né? Ela vai e faz um tecnólogo em processos gerenciais. Mas é um curso superior reconhecido pelo MEC. Mas é um curso superior. Os tecnólogos eles são superiores. Uhum. Tenho o bacharel em teologia. Estou indo pela sequência. Exatamente, pela sequência de conclusão. Por isso que eu estou parando para pensar um pouquinho. O bacharel em teologia, que aí é um curso bacharel, ele é diferente do tecnólogo, né? Um pouco mais longo, tem 4 ou 5 anos, dependendo 6. Na medicina, por exemplo, são 6. Tecnólogos são 2 anos. E tem um MBA em jornalismo digital. Cada curso uma área, né? Jornalismo digital. Tem uma certificação em jornalismo esportivo também. Um curso... É como se fosse uma certificação, né? Enfim, é um curso livre de algumas horas. E tem um mestrado em divindade que atualmente eu tranquei, né? Mas eu já comecei ele. E você fez, além do seminário, você fez uma validação do seu diploma? Sim. Eu fiz o bacharel no seminário, né? Isso, é um curso livre. Ele tem a mesma graduação do bacharel comum, mesmo quantidade de horas, etc. Só que a instituição não é reconhecida pelo MEC. Então, além dos 4 anos, eu ainda fiz 1 ano de, digamos, habilitação. Ela tinha duração de 1 ano, mas como a minha turma foi a última a conseguir, na época do governo do Temer, mudou algumas regras e hoje isso não existe mais. Então a gente fez 1 ano em 6 meses. Uhum. Mas a carga horária que eu tenho de convalidação, que a gente chama, que é transformar um diploma livre em diploma reconhecido pelo MEC, eu fiz na Unifil, Universidade de Filadélfia, do Paraná, via EAD. Né? Fiz em 6 meses, mas a carga horária era de 1 ano. E a única diferença é que com esse curso eu posso fazer uma pós-graduação, um mestrado, enfim,
é reconhecido pelo MEC também. Com o diploma do seminário eu poderia, mas não teria que ser também uma pós-graduação livre. Essa é a diferença para qualquer curso. Porque os cursos do STBNet, para quem não conhece, o Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tonini, onde eu fui diretor, sou hoje vice-diretor, ocupei várias funções lá. O Ítalo vai falar também porque ele trabalhou lá na instituição, mas o STBNet ele é uma instituição com cursos livres, né? Nós chamamos bacharel livre em teologia. Então não é um curso reconhecido pelo MEC. E alguns anos atrás, algumas universidades davam uma oportunidade para que você pudesse fazer uma convalidação do seu diploma. No caso dele, no meu caso, eu fiz a convalidação pela Faculdade Teológica Sul-Americana, em Londrina, Paraná. Então, tem o bacharel e o mestrado pelo Seminário mesmo, e a teologia reconhecida, graduação reconhecida pelo MEC Sul-Americano, e a minha pós-graduação também no Paraná. Então, eu fiz no Paraná também, mas foi pela Uninter, né? Legal. Então, vamos por parte. Você desempenhou algumas tarefas interessantes, né? Fora da igreja. Então, vamos por parte para a gente conhecer um pouquinho. Teve uma época que você andou escrevendo artigos de jornalismo? Não só artigos, até notícia comum também, né? Foi um projeto que eu comecei junto com o Caio Igor e com o André, o Maicão, presidente Maicão, aqui para quem é da Ibrave. A gente tinha o projeto de montar um site que se transformasse com o tempo num jornal, né? Isso foi em 2018. E o André é formado em jornalismo, né? E com isso eu comecei a escrever. Eu sempre gostei de escrever. Interessante que no colegial eu tinha muita dificuldade de escrever. Colegial já tipo com 15, 16 anos. As redações que a professora pedia, eu escrevia, eu cortava a folha do caderno, às vezes na metade, às vezes um pedacinho assim. E ela que me ajudou, a professora Camila foi me ajudando a aprender a escrever, né? A colocar as ideias no papel. Depois fiz um cursinho para entrar uma época que eu queria entrar na Academia do Barro Branco da Polícia, que me ajudou também, as aulas de redação que tinha lá para prova, né? E, enfim, eu aprendi a escrever e fui atrás de estudar algumas coisas para saber como se escreve, né? Matéria jornalística, essas coisas. E o nosso projeto durou mais ou menos 1 ano e pouco. Depois a gente acabou não dando prosseguimento. Aí eu me juntei a alguns grupos de ativismo político, né? Hoje movimento conservador já não existe mais, mas na época era Direita São Paulo, onde eu conheci o Edson Salomão até. E foi aí que eu comecei a perceber, né? Que eu gostava disso. Eu fui pegando gosto, conforme eu fui aprendendo a escrever, desde o colegial, tudo, eu fui pegando gosto e aí eu tive a prática. E aí eu fiquei nisso de 2018 até 2022, mais ou menos, comecinho de 2022. E era um trabalho voluntário, né? Eu fazia só para ter mesmo, para que o movimento tivesse a sua parte de imprensa, de jornalismo. Ele tinha várias frentes, né? Coisas na área de esportes, cursos, né? E tinha também a área de imprensa que eu tomei conta. Então foi daí até que eu fiz o MBA em jornalismo digital, que é específico para esses blogs que existem hoje de internet, blog ou até portal, né? A gente aprendia essas diferenças lá. E com isso eu me formei nesse curso e enfim, tive que fazer uma escolha, né? Se eu continuaria nessa área ou não. E aí acabei enxergando que não Você teve uma era o caminho. experiência bacana também, naquele meio da pandemia, né? Entre o abre e fecha. Uma experiência bacana que você foi trabalhar em Brasília. Sim, é verdade. Já tava esquecendo disso até. Eu fui até contra a lógica, né? Porque era uma época de dificuldade financeira, na economia e tudo. Mas eu entrei num processo seletivo e fui selecionado para ir trabalhar lá.
Aí sim, dentro de um jornal, que não é um jornal mais moderno, né, desses que não existe papel impresso. Existia uma revista impressa para os assinantes, mas, enfim, o jornal mesmo ele funcionava só num portal. Tinha várias notícias diferentes lá, chamava Terça Livre, hoje também não existe mais, aí por conta até de censura, na verdade, né? Graças ao nosso amigo Carecão, né? O Alexandre Moraes, inclusive o fundador do Terça Livre, ele é pedido aqui no Brasil, né? O Alan Santos. Exilado político lá nos Estados Unidos. Absurdo. Na verdade, o que aconteceu com o jornal foi mais ou menos o que aconteceu com ele. Eles não poderiam fechar o jornal, porque seria muito... chamaria muita atenção. Então eles foram sufocando todas as fontes de rendimento que o jornal tinha. Então, parte do ganho do jornal vinha do YouTube, né? Os vídeos que eles faziam, comentando. Existia uma edição da manhã, uma edição da noite. Aí eles foram em cima do YouTube e fizeram o YouTube cortar o financiamento, lá, o rendimento pelos vídeos, pelas visualizações, né? Tinha vídeo lá com mais de 1 milhão de acessos. Então tinha um valor significativo que vinha dali, o YouTube paga em dólar, né? Aí depois eles foram em cima das plataformas que financiavam, onde os assinantes do jornal financiavam o jornal, bloquearam a conta bancária, né? Então, assim, na época que eu saí, na verdade, o jornal acabou. Fecharam, né? Fecharam porque a justiça só liberou aquela quantia que seria usada para pagar o salário daquele mês. Daquele mês. Exatamente. Foi outubro de 2021. E aí, depois disso, eu nem sei se sobrou dinheiro ou não, o que fizeram. Mas, na verdade, então, para não fechar, né, não dar aquele ar de censura mesmo, foram sufocando todos os meios de financiamento que existiam, já estava a um passo de ir para o rádio, para a TV. Só porque o Terça Livre ele combatia diretamente o governo de esquerda. Exatamente. É um jornal de denúncia, né? Então falava muito sobre as coisas que aconteciam, o que o STF, o que alguns políticos faziam. Lá não tinha censura, porque como é independente, né, o que acontece com o jornal da Globo, da Record, esses veículos comuns que a gente conhece, o Folha de São Paulo. Chamada imprensa aberta. Né? Eles recebem sempre repasse do governo. Então, o fato de receber o repasse do governo, de verba, ou até de anúncio, né, você vê a propaganda da Petrobras, da Caixa Econômica, das empresas até estaduais, que fazem, como a Sabesp, por exemplo, fazem a propaganda ali, e essa propaganda gera um retorno em dinheiro. Então, isso faz com que o jornal, a gente desconfie, né, para não colocar nada aqui que possa nos comprometer, mas que leve a crer que o jornal não vai falar mal daquele governo, daquela pessoa que está ali fazendo aquele repasse. Mas é visível, né, porque você vê que eles passam o pano mesmo. E aí o fato de não haver financiamento público da coisa, né, seja o que for, leva a gente até a tendência de perceber que é mais livre, né? Então lá era assim, né? Aí eles precisaram sufocar de alguma forma. E você, então, com uma idade bem tenra aí, né? Você bem jovem, você já, de certa forma, você já sofreu com a censura. Você trabalhava, recebia, estava crescendo, né? É muito interessante que assim, eles estavam mirando. Não era nem todos os donos. Existiam ali 5, 6 pessoas que eram donas do jornal, digamos assim. Junto com ela. Junto com ele mais uns 4, 5. Alguns apareciam, né, na tela, outros não. Né, no caso do Ítalo Lorenzon, estava junto com ele. Sempre ali na bancada, eles que começaram e tal. Mas aí mais pessoas vieram ajudar. Eu não sei a história muito certo, mas... Enfim, acabaram se tornando tipo sócios, né? E mirando, principalmente no Alan, nem em todos eles, o STF foi e fechou o jornal, né? Mas é interessante porque isso não afetou esse cara, né? Diretamente. Lógico, ele está fora do país, ficou longe da família um tempo e tal. Hoje não está mais, mas mirando só nele, né? Como que fosse uma coisa, parece até uma espécie de vingança, enfim. É algo estranho. Mas, por exemplo, afetou uma senhora que fazia limpeza lá. Sim. E pegava o ônibus de, acho que era Águas Lindas, em Goiás já, para ir para lá todo dia de manhã. Eu conversava muito com ela era adventista. Inclusive, ela não tomava café, tomava cevada, que é bem parecido.
E ela falava para mim, eu perguntava muito como era, né? Porque é diferente. Então ela falava para mim dos passes que ela comprava, não era nem cartão ainda. Tinha o cartão igual o bilhete único daqui de São Paulo, mas ela usava passe. E como era a dificuldade de ter que ir e voltar de ônibus, que o ônibus era cheio, não sei o quê. Realidades que a gente não imagina quando a gente olha para Brasília, né? Eu tive a oportunidade de andar por lá, já nessa parte final, que estava com horário um pouco mais flexível. E coisa muito perto de Brasília, coisa de 20 minutos de carro. Você vê favela, você vê rua que não tem asfalto. Então a gente olha Brasília assim, que é um negócio suntuoso e tal, mas é mais ali, naquele plano piloto, ali no entorno dos prédios públicos mesmo, né? Você começa a sair um pouco mais longe, é outra realidade. A realidade muda completamente. É ônibus cheio, lugares que não tem nem asfalto. Trabalhador, né? Né? Não digo nem às vezes em algumas cidades satélites, né? Violência, que o pessoal contava muito que existem, né? Então fiquei pensando nisso. Outras pessoas que se mudaram para lá com a família. Teve um cara que mudou de Minas com a família para lá para trabalhar. Foi vítima dessa perseguição. Exatamente. Então na época eu não tinha filho, então, né? Morava com vocês. Eu voltei e não desestabilizou muito. Mas eu fiquei pensando, poxa, o cara tinha uma empresa, o cara tava se desdobrando para cuidar da empresa num lugar e morar em outro com a família, outros que foram do Rio para lá. Tinha gente do Brasil inteiro lá, né? Um cara que morava lá, que era do Tocantins. Então, você vê que uma ação, né, arbitrária. Ela levou afetou a vida de mais de 60 pessoas ali. Né? Os caras que investiram dinheiro, como eu falei, tava a um passo de ir pra TV, pro rádio. Se tivesse ido, dificultaria. Terça Livre, né? Muito famoso. Tinha muita gente que assistia, que participava. E eles foram, acho que, os precursores, né? Desse jornalismo revolucionário. Sem medo de apontar as coisas erradas. E sem essa questão do financiamento público que prende, de uma forma ou de outra, acaba prendendo os caras. Para quem não está entendendo direito, é o famoso rabo preso. Exatamente. Né? Então, como não tinha isso, era uma imprensa de fato livre. A gente fala, mas o UOL é livre, a Globo é livre. Não dá para saber até que ponto é, porque você não sabe a que interesses aquilo ali atende. Mas denunciou lá na Lava Jato, o PT, e também fala mal do Bolsonaro e tal. Mas por trás dos panos a gente não sabe o que está financiando aquilo, qual é o interesse político. Esses donos dessas empresas, eles são poderosos de alguma forma, né? Tem influência, tem aquele lobby que o pessoal fala, né? E por trás dos panos, longe da gente, né? A gente tem que ter ideia de como é. Alguma coisa acontece, né? A gente não pode afirmar com certeza, mas o que dá para afirmar é que não é 100% livre, como a gente, por exemplo, falando aqui, sem ter dinheiro de ninguém, sem ter apoio de ninguém, né? Então, essa era a grande diferença. E, inclusive, o projeto que eu falei que a gente começou foi espelhado no Terça Livre, né? Eles eram uma iniciativa cristã. Quando eu cheguei lá, já tinham evangélicos que trabalhavam lá junto com eles, mas até aquele símbolo, aquela flor, eu não vou saber dizer exatamente qual símbolo é católico, mas é um símbolo católico. Eles eram católicos, então a gente falou, a gente podia montar algo, tentar começar algo parecido, só que a gente é evangélico, então vamos montar nessa linha evangélica, né? Só que eles deslancharam, a gente durou 1 ano e pouco e não deu para continuar. Mas é isso, né? Você vê como as coisas são, né? Afetou muita gente. Uma cadeia de pessoas. O cara só foca lá, o cara falou mal e tal. A gente só acha que foi ali aquele 1 ou 2 jornalistas, né? O cara que aparece na frente da câmera, ou que é dono. Famílias ali que exatamente. Dificuldades, né? Fala, poxa, no período de pandemia, já pensou? Exatamente. Tem ali, pelo menos, que eu me recorde, assim, umas 60 pessoas que ficaram sem renda. Sem renda. Você foi um, né? Exatamente. É que no caso você ainda estava ligado ao seminário. Isso. Você conseguiu uma concessão para trabalhar à distância, né? Exatamente. Seminário à distância. O meu planejamento era fazer uma espécie de estágio, né? Eu fui para lá no meio de julho e a minha ideia era voltar no meio de dezembro. Se desse para trabalhar daqui, continuaria, mas provavelmente não ia dar. E aí, então, ia acabar voltando para minha rotina aqui do normal, né? De minha vida em São Paulo. E aí, para mim, até não afetou tanto por conta disso também. Eu voltei pro seminário, né? Já desfizemos o trato lá que tinha feito, porque eu estava recebendo menos, porque não estava trabalhando presencial, tudo. Né? Então, a gente desfez esse trato.
antes da hora, né? Antes do previsto. E não perdi minha renda, né? Mas teve gente que teve que começar do zero. Essa senhora foi uma e outros caras lá que, né, dependiam daquilo, unicamente. E deixa eu te perguntar uma coisa, você teve uma experiência bacana lá, né? Naquela manifestação que teve? Você subiu em caminhão lá? O que foi que eu não lembro direito? Foi na manifestação do dia 7 de setembro de 2021. O pessoal foi lá, estava naquela época dos caminhões estacionando. Da onde eu trabalhava, dava para ver, assim, toda a esplanada dos ministérios, mas dava para ver a avenida, né? O pessoal foi com caminhão, com máquina agrícola lá. Isso. Para quê? Para demonstrar apoio ao Bolsonaro? Foi isso? Eu não lembro direito. Na época foi, né? Uma das minhas críticas, inclusive, é essa. Esse uso das datas comemorativas nacionais por causa de uma pessoa, né? Não acho que é certo. Uhum. Mas dali eu conseguia ver os caminhões passando. Eu lembro que nesse dia era muito caminhão. O pessoal passava buzinando. Tipo assim, vamos supor, a manifestação... Eu não lembro se o dia 7 caiu numa sexta ou numa quarta. Acho que foi numa quarta, porque eu tava lá. Se fosse num feriado, provavelmente não estaria lá. A gente trabalhava de casa no feriado, né? E eu lembro que, tipo assim, na segunda, na terça, a gente já durante o dia via muito caminhão e ouvia, né, já os caras buzinando e tal. Vi manifestação de esquerda lá também, né, não foi só de direita até, que acho que era um pessoal ligado ao movimento indígena, assim, e eu lembro que eles estavam com boné vermelho, faixa da MST, essas coisas, e só que não foi na esplanada, né, foi um dia comum qualquer, que eles estavam passando, acho que por causa de INCRA, esses prédios públicos que tem lá, né, e eles olhavam assim na rua embaixo, eu via eles passando, né, aqui assim. Pessoal de moto também nessa época, né, tava muito na moda essa questão da moto. Eu já tinha ido em Brasília numa manifestação com o pessoal do Direito a São Paulo em 2020. Participar de uma manifestação lá. Não lembro pelo que foi. Só que aí eu fui de ônibus, tal, foi uma aventura também, porque o ônibus quebrou no dia que a gente tava indo. A gente foi, tipo assim, saiu daqui 6 horas da manhã de um dia, pra chegar lá 6 horas da manhã do outro dia, ficar na manifestação e pegar o busão no mesmo dia e voltar. Foi bem loucura. Então, assim, são algumas experiências. Inclusive, eu gravei uma matéria nesse dia aí, né? Nesse dia que eu tava trabalhando lá já em 2021. Você não tem, né, um backup dessa... Tenho. Você subiu no caminhão, né? Tenho salvo no celular. Tá postado no meu Instagram também. Só que agora tá lá pra baixo, que eu postei outras coisas, né, depois. Quem sabe, se der, você coloca aí pro pessoal. Se você entrar lá, @Italo_Tony, quem tem Instagram, vai descendo as publicações que tem lá, em 2021 mesmo. Esse vídeo que eu fiz, é uma reportagem, entrevistei algumas pessoas. Era interessante porque, assim, entrevistei gente do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, daqui de São Paulo, gente de lá, mas um cara do Pará, né, nem sonhava em conhecer... não, já conhecia a Juliana nessa época. Foi até interessante, o cara lá do Pará, acho que em Maranhão. Então, assim, você via como tinha gente realmente de todo lugar do Brasil. Conversei com os caminhoneiros, né? Perguntei pra eles como que era, assim, a vida, né? O dia a dia. E o caminhoneiro não é que nem a gente, que senta todo dia no lugar e trabalha e vai embora pra casa. Ele tá por aí, né? Às vezes pega uma carga em um lugar, leva pra outra, tal, como que era isso. Então é legal, porque os caras que moravam dentro do caminhão, o cara fica morando no caminhão durante o tempo, né? Então eu consegui pegar bastante experiência, assim, diferente, né? Ouvir histórias do pessoal, de pessoas diferentes. Vários lugares do Brasil. Vários lugares do Brasil. Que interessante. Para a juventude que está vendo aí, é bastante interessante, né? Então, é uma coisa assim que você, na época, ajudava bastante a igreja, porque era no período da pandemia. E eu lembro que a gente saía daqui e te deixava no aeroporto. Uma baita correria nesse tempo aí. No primeiro voo quase que eu fiquei. 2 vezes eu quase fiquei. Primeiro, ainda bem que o Natan estava junto, entrou comigo no aeroporto, porque fazia muitos anos, nem lembro quando tinha sido a última vez que eu tinha viajado de avião. E aí ele levou uma mala, eu levei outra, menor, né? E aí estava em cima da hora do voo, não dava tempo de embarcar mais a mala. Ainda bem que ele foi, porque ele voltou com a grande. Foi a primeira vez que eu fui, então eu levei um monte de coisa. Aí eu lembro que eu cheguei lá, dentro da mala que eu levei tinha uns 3, 4 livros, aí tipo, não tinha cueca, porque tava na outra mala,
ele tinha levado 6 par de roupa, por exemplo. Cheguei lá só com 2. Então, já cheguei meio que na aventura, né? Põe a cueca atrás da geladeira para secar. Tive que ir no shopping comprar. Ainda bem que eu trabalhava em cima de um shopping, lá no prédio que o shopping era embaixo e morava perto também. Né? Que Brasília tem essa característica também. Eu conseguia ver a esplanada dos ministérios, por exemplo, mas para eu andar dali de onde eu trabalhava até lá na esplanada, era tipo 25 minutos. Porque você vê, é estranho, né? É tudo reto lá, não é que nem aqui em São Paulo, que é da Zona Norte, principalmente. Planalto mesmo. Que aqui a gente tá acostumado com sobe e desce, né? De ladeira. Lá não, aquele retão, você vê onde você tá indo, só quando... Aí você fala, é pertinho, 10 minutos tô lá. Mas quando você começa a andar, você vê que é longe, né? Você não chega nunca. Então eu morava pertinho ali, era uma reta só. E teve essa questão interessante. Uma outra vez, eu fui correndo, porque o aeroporto de Guarulhos é muito portão, então às vezes você tá num portão longe, você tem que quase que correr. E eu lembro que o cara tava fechando a porta, eu passei. Ele falou, vem que dá tempo. Aí eu passei, literalmente, ele, fechou a porta do embarque, né? E aí eu fiz o check-in na porta do avião ali com o cara, praticamente, com o funcionário. Por pouco eu já não ficava também o outro dia aqui, porque era corrido, né? Tinha que estar lá no domingo, na segunda de manhã. A maioria dos voos, às vezes, eu pegava escala, eu fiz escala em Minas Gerais, fiz escala no Paraná, né, em Curitiba, em Confins. Acho que só, às vezes, geralmente eram essas escalas. E às vezes eu chegava lá na segunda de manhã, umas 2 vezes, eu cheguei, só nem fui com a mala pra casa, lá onde eu morava, só coloquei no cantinho lá no escritório e sentei, porque cheguei tipo na hora de entrar já. Mas foi legal, foi um tempo um período diferente. Bacana, muita experiência você teve, né? Sim. Muita experiência. Bem legal. Coisa que eu nunca imaginava, assim, que eu ia viver. E o seminário, como é que você foi parar no seminário? Foi teu pai que te convidou para ir lá, não? Foi. Eu tinha curiosidade de conhecer, né, de saber. Eu ia pro seminário de pequenininho, né, com você, mas como criança, só para ficar ali, né. Eu lembro Dá um sossego pra tua mãe. Eu lembro que eu fazia as provas, né, mas nem sabia o que tava fazendo direito, mas fazia as provas junto com os alunos quando se dava a prova. E era legal, né, que era um passeio. E aí eu lembro que foi meio que também coincidência, né, da vida. Deucidência, como diz os crentes, né. E que você só falou pra mim, vai lá ver uma aula, né. Não lembro acho que era uma aula inaugural. Vai lá ver uma aula, se você gostar, você fica, senão você não volta. Aí eu lembro que eu fui, aí eu falei, vou ver semana que vem pra ver se eu decido ficar ou não. Aí fui no outro sábado, aí no outro sábado eu falei, eu vou hoje, se eu não curtir eu não volto mais. Eu sei que daqui a pouco, tipo, eu já tava fazendo o trabalho, né, já tinha ficado. Já foi a 4ª vez que eu fui, terceira, 4ª vez que eu fui, eu já fui pra me matricular com os documentos já pra falar, agora eu venho pra ficar, né. E foi legal. O seminário me ajudou a desenvolver assim, muita leitura, né? Precisa ler muito. Curso de teologia você tem que ler muito, né? Senão, quer dizer, você tem se você quer fazer um trabalho sério, né? Você quer fazer algo, não quer ficar falando do que você acha, né? Você quer trazer instrução para as pessoas de fato. E me ajudou muito a desenvolver esse hábito, né? Junto com o professor Olavo, que eu falei já algumas vezes, mas me ajudou bastante com isso. Né, conhecer pessoas também, aí você conhece gente de outras igrejas, de outras denominações, né? Conhece... A interação intelectual, a interação entre as denominações é bacana, né? Então... Você pega pessoas de várias classes sociais dentro do seminário, de várias classes culturais, né? Eu conheci, por exemplo, estudei com um cara que era da igreja menonita, que eu não conhecia até então, né? Depois, quando chegou no módulo, na matéria de história da igreja, a gente estudou um pouquinho, assim, passou, né? Mas eu não conhecia através dele. Conheci uma pessoa, por exemplo, lá um cara, não era da minha turma, né? Mas eu conhecia através do seminário, ele entrou depois de mim, e me contou algumas coisas sobre o budismo que eu não tinha nem ideia que acontecem. Então, é esse tipo de interação que você tem que é legal. O EAD te facilita, né? Você tá lá em qualquer lugar do Brasil, tá viajando, você faz o EAD. Mas no presencial você tem esse tipo de interação. O presencial tá acabando. Não há como comparar, né? As pessoas às vezes perguntam para mim sobre o EAD, falam, nosso EAD é ótimo, mas o presencial é essa troca de cultura, troca de
informações, ela é muito importante, né? Experiências, né? Então é interessante. Então você não foi para o seminário porque você achava que você um dia ia ser chamado pastoral? Não. Não, na verdade eu tinha até, sei lá, medo. Não... Tentava fugir disso, né? Mas não dá para fugir. Mas eu não fui com o seminário com essa ideia. Nem com a ideia, tipo, de intelectualidade. Não, eu quero ir para conhecer melhor o grego, não sei o quê. Não, eu fui tendo, na medida que eu fui tendo algumas aulas, eu fui gostando. Eu sempre gostei muito de história, de geografia, né? Eu sou bem da área de humanas mesmo. E eu tive um professor muito bom de história lá, de geografia, que as aulas dele me encantavam, assim, pô, o cara era muito legal. O André Mucinix. O André Mucinix. Ele tinha um sobrenome só consoante. Nossa, só tinha consoante. Não sei se é polonês, se é letão. Acho que é. E aí, as aulas do professor Jair, muito legais também. Ele é interessante, ele dá aula, ele vai contando uma história para você, que você já conhece, que é a história do Novo Testamento, mas você vai aprendendo, né? Então, é mais fácil o camelo passar pela ponta de uma agulha, aí você vai entender o que é agulha, porque ele explica, né? Nas aulas do Antigo Testamento também eu gostava muito. Alguns temas, assim, eu lembro quando você fez aquela dinâmica com a gente, dos gigantes, do capítulo 6 de Gênesis, que eram os filhos de Deus, que foram com os filhos dos ímpios, né? Filhas dos homens, Então, algumas coisas assim que vão atraindo, né? Matérias que a gente não gosta tanto, como qualquer curso, mas isso aí me manteve muito ali. Estudei com um cara que era de Moçambique, estava aqui para estudar, para voltar para lá, o Estevão, hoje ele está lá em Moçambique. Então, isso foi muito interessante, porque é o que a gente fala, né? Trocando experiências, né? Participei do podcast, você também, do Fábio Zagato, lá dos Metroviários de Cristo, a gente conheceu ele através do seminário. Então a gente conhece muita gente através do seminário, né? Você pega muita coisa que acontece na igreja das pessoas, que também acontece na sua, ideias, né, para trazer. Então é sempre assim muito legal. É algo que eu acho que quase todo mundo dentro de uma igreja deveria viver, né? Eu sei que estudar dessa forma não é para todo mundo. Estudar teologia não é interesse de todo mundo, né? Mas exige muito, né? Trabalho. Exatamente. Eu lembro que meus trabalhos, eu começava a fazer eles aqui agora, né? Hoje é dia 25 de março, a gente tá gravando no dia 25 de março. Eu lembro que nessa época alguns trabalhos eu já começava a fazer para ser entregues em junho, né? No começo de junho. Porque é uma carga muito grande de pesquisa, aí você tem que fazer no padrão da ABNT e tal. Porque é como a gente estava falando no começo, não é reconhecido pelo MEC, mas é um curso... curso superior comum. É um curso superior, exatamente. Então, a única coisa é um absurdo do Brasil isso, na verdade. MEC só tem no Brasil. O seu diploma não está carimbado com uma instituição pública, né, do Estado, ele quase que não é válido, né? Existe até essa ideia de que estudei, mas o curso é livre. Não, é um curso superior, não deixa de ser superior, né? Aliás, foi muito curso reconhecido no bolso. Né? Então tem isso, né? A biblioteca lá é muito boa. Nossa. Então, a gente... Eu tenho esse costume, né? Não é todo mundo que tem, mas eu fico olhando os títulos dos livros, eu vejo o que me interessa. Naquela seção que eu gosto, né? Que mais me atrai, de história, por exemplo. E aí você vê o título, você abre, você dá uma olhadinha, né? Puxa, vou levar esse livro, né? Preciso estudar, estou fazendo um trabalho de tal assunto. Você tem um acesso lá na biblioteca. Então, eu acho que eu fui uma das últimas turmas que pegou isso. Porque hoje não tem mais aluno. Então, tem pouquíssimo aluno lá. Em todos os cursos de teologia, né? Depois da pandemia, ele diminuiu muito, né? Exatamente. Não é que tem pouco aluno no seminário. Tem muito aluno no EAD, mas no presencial tem pouco. Então, diminuiu muito isso, né? A minha turma, eu lembro que começou com uns 44 alunos, 42. E foi terminar com uns 16, eu acho, né? Não tenho o número certo, mas eu acho que foi isso. E as outras, aí eu já estava trabalhando lá, eu sei, né? Também começaram mais ou menos com 30 e poucos, aí as outras já com 20 e poucos. Foi o período já de 2014 para cá, 10 anos, que começou já um certo declínio. Porque também os cursos EAD começaram a ficar mais atraentes, visados. Mais em conta. São Paulo é ruim de você ir de um lugar para outro. E hoje existem umas coisas assim, chega para mim no WhatsApp, não sei onde eu fiz esse cadastro, de uma faculdade, e eu sei que existem outras, até com mais renome,
Mas você faz 3 pós-graduações e acha que você paga R$69. Nossa, velho. Então você fala, meu, quem é que vai pagar R$200, R$300? Isso que não são as mais caras, muito né? mais, é. Para ter que ir, por exemplo, daqui até lá. Eu ia fazer uma, por exemplo, na faculdade Ítalo-Brasileira, acho que é o nome Ítalo-Brasileira. Lá em Santo Amaro. Então eu ia ter que pegar o metrô, linha Lilás, sair de lá 10 horas, chegar em casa aqui. Quem é que faz isso? Só se você quer muito fazer aquele curso. Exatamente. Né? E você acabou até também, depois virando funcionário, né? Do seminário, né? Foi uma surpresa também, porque eu estava formado nesse curso de processos gerenciais já. Me formei em 2012 nele, em 2014 eu entrei no seminário. Mas você tentou a polícia antes ou não? Foi nesse período? Foi nessa época, eu estava tentando nessa época. Fui aprovado 3 vezes, mas não consegui assumir o cargo 3 vezes. Né? Uma vez eu fiquei aprovado, mas não dentro, na primeira vez, não dentro da lista lá dos... Eles aprovavam 400 e pouco, mas a lista de chamados eram 100 e poucos para fazer 200 e poucos para fazer a continuidade lá dos testes físicos e tal. Aí não fiquei. E a outra vez eu passei, mas por causa de 1 centímetro não pude entrar. E depois a gente constatou que estava errado, né? Você tem essa brecha, né, na jurisprudência, né, que você se dá 1,64,7, você já pode ser considerado com 1,65. Então a gente fez a medição, né, aquele lugar na aclimação, mas enfim, acabou não dando certo, tinha que pagar um valor muito alto para o advogado fazer o processo. No ano seguinte, a altura caiu de 1,65 para 1,60, né? Só que aí eu cometi um equívoco lá, eu vi no edital que tinha que ir de shorts e acabei indo de calça, que estava frio no dia, não podia fazer a prova assim. Aí eu entendi que não era pra ser. Falei, tô dando murro em ponta de faca, não é pra ser. Mas aí eu já tava no seminário estudando, e logo depois disso, o pastor Sérgio me chamou para trabalhar lá por conta, né, no financeiro, por conta da minha formação em administração. E aí isso foi em 2016. E aí eu fiquei de 2016 a 2022 lá. E você, inclusive, também foi diretor financeiro, né? Bem novo, né? Talvez o mais novo que teve. Eu entrei... O pastor Sérgio acho que tinha acabado de assumir, aí o mandato dele acabou. Aí um cara que... Não, o pastor Sérgio, ele era diretor administrativo, diretor É financeiro. isso, ele era diretor administrativo, isso. Eu era o diretor geral. Aí ele terminou o mandato dele, não deu continuidade, e o rapaz que trabalhava na função que eu ocupei, que eu passei a ocupar, ele foi eleito. Aí ele se mudou para Minas Gerais, casou, né? E eu fiquei, então, fazendo meio que essa função dupla, né? Eu ajudava ele com a função que era dele, de diretor, porque ele estava de longe, e fiquei trabalhando no cargo que eu fui contratado. 1 ano, mais ou menos. E aí, a partir dessa experiência, o pastor Maurício falou, então já que você já está fazendo isso, fica como diretor também, porque facilita para você assinar documento, etc. Aí, então, de 2018, ou melhor, de 2019, praticamente, que foi esse ano que eu fiquei substituindo o Getúlio, até 2022 eu fui diretor também, financeiro. Interessante. Também aprendeu também bastante coisa, né? Fazia tudo relacionado à administração, tudo. Até ajudando na modernização, né? Pondo televisão, quadro de vidro nas salas, né? Que é o seminário. Um pessoal foi da faculdade teológica lá e elogiou muito. Falou, nossa, nós não temos essa estrutura lá, não. Legal. E uma pergunta aí que muita gente aí que te conhece, aí, muitos jovens que estão te conhecendo aí na igreja, que estão te frequentando agora há pouco tempo, né? Vão querer saber. E a questão ministerial? Como que brotou a questão ministerial? Não foi teu pai que ficou te enchendo o saco, não, né? Não. Ao contrário, né? Você nunca foi de ficar apertando assim. Nunca falei. E foi aos pouquinhos, né? Até contei um pouco para quem estava na ordenação, aqui, na consagração aqui na igreja em setembro, ouviu, né? Mas a gente já percebia algumas coisas assim, desde 2014 mais ou menos, quando eu entrei no seminário, meio que mesmo sem saber, eu já percebia que estava havendo uma diminuição, né? Menos pessoas vindo na igreja, frequentando, né? E eu ficava pensando, poxa, isso não pode acontecer porque uma igreja não pode ficar vazia, né? Uma igreja não pode não é ficar vazia porque não estava vazia, mas ela não pode
ir perdendo fôlego, né? A igreja ela precisa ser um organismo vivo, pujante, para poder fazer a função que Jesus deixou para ela aqui no mundo. E, enfim, fui estudando, fui fazendo algumas proposições, né? Em relação à escola bíblica, essas coisas. Já dava algumas aulas na escola bíblica nessa época, quando tinha mês dos jovens, né? Em julho e tal. E aí, passou um tempo, mas nunca queria estar na linha de frente, né? Nunca quis assumir nada. Mas, enfim, passou um monte de coisa. Em 2019, a gente ia fazer um processo de remodelação da escola bíblica bem grande, que bolei. Acabou não vingando, porque algumas pessoas que estavam aqui não quiseram participar, isso que é verdade, né? Assim eu não dou aula. E aí acabou não dando certo. Mas desde ali que eu fui percebendo que, assim, poxa, a gente precisa... Aí eu conheci o Tim Keller nessa época. Já tinha conhecido o professor Olavo, né? Como eu mencionei já, que me ajudou também a Você chegou a fazer algum curso do Olavo de Carvalho? Cheguei a fazer o COF. Hoje eu não estou mais fazendo. Mas eu cheguei a fazer o COF, fiz um curso mais voltado para a área de política. O COF chama-se COF, mas é curso online de filosofia. É o principal curso dele, né? Você chegou a completar esse curso? Não. Ele não é um curso que tem muito início e fim. Ele teve um fim porque ele morreu e parou de gravar as aulas. E as primeiras aulas são bem densas. Ele já parou, né? Ele gravava umas aulas de 27 minutos, 17 minutos, bem mais curtas, né? Na parte final da vida dele. Mas as primeiras aulas são muito densas. Tem uma que tem, acho que 3 horas ou 3 horas e meia. A segunda tem 2 horas e pouco. Então o começo, assim, é bem... Você tem que gostar para você ir avançando. Apesar de também não ter uma sequência lógica, como um curso convencional. Mas, assim, ele vai ensinando muito sobre filosofia, teologia. Ele era cristão, católico, né? Mas ensinava muito, assim, em relação à visão de Jesus Cristo, né? Família, ele valorizava muito a família, né? Aí a própria área da filosofia em si, né? Então, Sócrates, Platão, Aristóteles, é um entendimento assim, muito bom sobre essas pessoas, fora os livros que ele ia citando, né? Ele era uma biblioteca ambulante. Então, tudo isso, aliado ao seminário. Aí eu conheci em 2019 o Timothy Keller. Então, comecei a perceber que, assim, a igreja ela precisa falar a linguagem da sua época. Né? A igreja não pode ficar presa a tradição, ela é importante, ela é boa, mas ela não pode fazer com que a igreja fique engessada, né? Em uma forma de ser, de fazer as coisas. A sociedade ela é dinâmica, isso eu aprendi muito no COF, né? A questão cultural, como ela acontece. Então a igreja ela precisa se adaptar à linguagem cultural da sua época. Né? Por exemplo, a gente tem um problema grande na igreja, em geral, com o homossexualismo. Né? A gente sabe que é pecado, sabe que é uma conduta que não é a prática, desejável, né? Mas assim, o fato é que a cultura mudou e você não pode ter uma abordagem com esse público, com esse assunto, como você tinha 40 anos atrás. Né? Eu vi um vídeo no Instagram, no Facebook, um tempo atrás, uma entrevista, acho que foi em 92, eu nasci em 92, e perguntando, o que você faz como homossexual? Na rua, para as pessoas. Os caras falavam, tem que dar paulada. Tem que prender. Esse tipo de gente aí não tem solução. Então você fala, hoje se você sair fazendo essa mesma pergunta, ninguém vai falar isso. Lógico. Pode até ser que alguém pense dessa forma, mas ele não vai ter coragem de verbalizar. Então a cultura da sociedade hoje é uma cultura que tem uma outra abordagem, enxerga como uma prática de vida normal. Então a igreja ela tem que adaptar a sua mensagem a essa cultura. Não deixando de dizer que, frente ao ensinamento bíblico, não é uma conduta desejável, é um pecado. Mas entendendo que a forma como isso tem que ser falado, a forma como essa pessoa tem que ser abraçada, acolhida, não é uma pessoa que tem que ficar da porta para fora, ela tem que ficar no meio da igreja, ela tem que participar. Né? O pecado dela de homossexualismo, por exemplo, estou usando um exemplo talvez mais assim... Que é o mais, talvez, chamativo, mais latente hoje em dia. Né? Porque você olha para a pessoa, às vezes você percebe que ela é. Mas é um pecado como um mentiroso. Como uma fofoca. Como uma fofoca. E às vezes o cara que é mentiroso está dentro da igreja, que é fofoqueiro, está dentro da igreja, e está falando, tá falando mal do homossexualismo, que é pecado, que é isso, que é aquilo, e ele tem um pecado. Exato. Que tem pior ainda, né? Que é pior, exatamente, que no fundo... é pior, porque faz mal para a comunidade. Exatamente. Né? Cria fissura na igreja. O cara é um câncer. Exatamente. O fofoqueiro, o mexeriqueiro, ele é um câncer dentro da igreja. Então, assim... E o outro cara lá, às vezes, coitado, lá não consegue se libertar do homossexualismo, mas ele tá ali na dele. Exatamente. Exatamente. Então ele está compreendendo que é um pecado. É aí que tá. Como você tem essa linguagem
esse histórico de preconceito, de afastamento dessas pessoas da igreja, você não consegue explicar hoje pro cara que ele é um processo, né? De se libertar de um pecado como o sexualismo, o gula, outras coisas que mexem muito com o nosso prazer carnal, né? A gula, a bebedeira, isso tudo mexe com uma questão de natureza humana sensível, né? Não é como a mentira, que é algo mais abstrato, que você não pega, que você não sente. Então, isso eu estou falando só para dar um exemplo. Para dar um exemplo de como de 2019, em 2019 virou essa chave na minha cabeça. Então eu falei, pô, a gente precisa mudar a abordagem. Né? Não havia chegado a pandemia ainda, mas uma igreja em 2019 que não tem um Instagram que produz conteúdo, que não tem um site para que o conteúdo ali faça com que no Google o nome dela apareça quando a pessoa buscar, né, Igreja no Tremembé. Se o cara digita isso hoje, em 2023, 2024, não vou dizer que é o primeiro, porque eu ainda não domino bem certas ferramentas, mas vai aparecer lá Igreja Tremembé, Igreja Zona Norte, Igreja Tucuruvi, vai aparecer ibrave.net lá, que é o site da nossa igreja, entre os primeiros ranqueados, terceiro, quarto, enfim. Então a pessoa, poxa, tem uma igreja ali. Você precisa ter, tem que ter, porque senão você... não, mas a gente não quer ter, a nossa igreja não tem esse foco. Tudo bem, mas você precisa entender então que a sua igreja ela vai sair perdendo em frente à outra. Sim. Né? Por quê? Porque a outra tem uma presença na internet, ela está produzindo conteúdo, produzir conteúdo atrai as pessoas no mundo do Facebook, do Instagram. Né? Então, fui aliando todas essas ferramentas ao conceitos que o Timothy Keller traz, né? Conceito de igreja intencional, por exemplo. Para citar um exemplo prático de 2024. Nós vamos fazer, dia 6 de abril, uma imersão no LinkedIn aqui na Ibrave. É um evento intencional. Em que sentido? Se não vai falar de Bíblia, de Jesus, nada. É intencional no sentido de o cara que trabalha ali, mesmo que ele ache que o Instagram dele é lindo, maravilhoso, tudo bem, mas às vezes ele trabalha do lado de uma pessoa, de uma mulher, de um cara, de um estagiário, de uma estagiária, que ele pode falar, olha, você não quer dar uma mexida no seu Instagram? Que dia 6 de abril lá na minha igreja, o sábado, vai ter um cara lá que trabalha no Senac com isso. Com LinkedIn. Com LinkedIn. Você não quer ir lá perguntar para ele alguma coisa, ver se ele não te ensina alguma coisa nova. E aí essa pessoa que nunca pisou aqui na igreja, que às vezes é um homossexual, que às vezes é um cara que está se separando alguma coisa, está traindo a mulher, e você conhece porque você é um amigo do trabalho, ou você já está evangelizando, enfim, você vai puxar essa pessoa para cá, aí ela vai conversar com você, vai conversar comigo, vai conversar com outro, vai conversar com o professor, que é tudo gente crente. O cara vai, às vezes não vai do outro domingo que tá na igreja, mas ele vai ter uma experiência diferente com a igreja. Ele vai conhecer um pastor diferente, ele vai conhecer um cara, e às vezes nisso você quebra barreiras, né? Então de 2019 para cá a gente percebeu isso, né? E foi onde eu fui enxergando essas coisas, e aí conforme a gente vai se aprofundando, o rio, né, como um rio, vai seguindo o seu curso natural. Aí passou 2020, 2021, nessa época de Brasília, aí, quando era para eu ter me desligado, mas ao contrário, né, eu me vinculei mais, né, pegando algumas outras coisas para fazer, pegando aula para dar pelo YouTube, para o pessoal aqui da Ibrave, no canal, né, e aí, então, enfim, aí foi natural. Aí, 2022 eu casei, e aí já achei que também casar era melhor para tomar um passo como esse, porque você vai aconselhar, você vai, enfim, eu não... É diferente, né? Eu acho que assim, embora possam existir pastores solteiros, na igreja evangélica a gente não tem uma tradição como na católica, onde o padre, você sabe que o cara não é casado. E ele vai estudar se ele quer trabalhar com casais para dar um aconselhamento. Mas hoje em dia também casais. Tem muito padre casado, né? Muito padre casado. Então, uma coisa até que gera muita discussão dentro do catolicismo, né? A ordenação feminina e o matrimônio. Igreja, né? Se Deus der graça esse ano, de 2024, eu vou completar 35 de consagração. 35. Então, o que eu vejo, o retrospecto que eu faço da igreja, no geral, é que de 10 anos para cá, a igreja mudou muito. Ela teve que mudar muito. Muitos fatores, esse que você está colocando. A igreja, ela expulsava. Exatamente. É mais ou menos assim. Você tem que estar perfeito para estar aqui dentro. E a compreensão, o mundo mudou. Você vê, esse negócio de racismo, tudo. Ninguém admite mais isso hoje em dia, né? Violência moral contra a mulher.
Até inventaram termos aí, feminicídio, não sei o quê. Exatamente. Umas bobagens todas aí. Mas a realidade é que o ser humano, a igreja, ela tem que mostrar para o cara que está lá fora que o fato dele estar envolvido ali no meio vai fazer bem para ele. Exatamente. E nós temos que trazê-lo ao invés de expulsá-lo. Ou Exatamente. seja, para que a convivência possa ajudar ele a mudar, a tomar as decisões. Né? A igreja fazia o contrário. Eu acho que a mensagem do evangelho é exatamente isso. É uma mensagem que vem para te fazer viver melhor. Inclusiva, no sentido de... Né? É para te fazer viver melhor. Então, até ali num livro, agora não me recordo qual não é do Tim Keller, mas o cara falava, a gente faz as pessoas virem para um lugar que às vezes tem uma estrutura antiga, é um prédio histórico. Até aí, para mim, eu acho até bonito. Né? Eu acho que a igreja histórica, fisicamente, ela é bonita, transmite uma mensagem de transcendência, de espiritualidade. Mas você faz a pessoa sentar num banco de madeira, você faz ela cantar música, no caso, nos anos 80. Então você fala, você está falando uma linguagem que para a geração atual, né, e não precisa nem ser atual no sentido de velho ou novo, mas é atual como você estava falando, de cabeça do século XXI. Que é natural a pessoa entrar e não se sentir bem, às vezes, não só pelo que é falado ou porque ela é tratada, mas por tudo que você está fazendo, a experiência que ela está tendo ali. Né? Então você precisa modernizar o ambiente, você precisa modernizar a forma de falar, você precisa mudar a forma de falar, né? Modernizar e mudar para que a pessoa para que seja inteligível, né? Para a geração que você está querendo alcançar, que você está querendo falar. Você precisa trazer a tecnologia para dentro. Né? Então a gente já ouviu muita gente falando, na minha igreja não tem, sei lá, não tem telão. Porque telão aqui não é programa de auditório. Já ouvi o cara falar isso. Aqui não é programa de auditório para ter telão. Você fala, o telão você tem que pegar e usar como uma ferramenta para deixar um momento de culto, de celebração ali melhor para a pessoa, né? A sua mensagem do evangelho não tem que ser uma mensagem de todos pecaram, vão para o inferno. Ela tem que ser uma mensagem que traga essa verdade, mas mostrando para a pessoa que o evangelho não é isso. Porque não é de fato, né? Não é isso de fato. Então, para resumir, né? Quando eu vi, eu já estava imerso, né? Imerso, né? Interessante, porque não é... A gente conhece muito o caminho contrário, né? O cara fala, eu tenho chamado e tal. Vocês sabem que hoje eu não creio muito nesse negócio de chamado. Eu acho que o cara, ele entende que ele tem a tendência, ele tem que querer. Querer envolve estudar, conhecer. Tudo que você quer, você tem que conhecer um pouco. E ter vivência de igreja. Você fala, vivência de igreja. Igreja é comunidade. Na comunidade você tem desavença, você engole sapo. Sim. Fala, você está preparado para isso? Tá cheio de gente doente, né? Se você não estiver preparado para isso, você não pode assumir liderança de ministério dentro de igreja, muito menos ser pastor, né? E você tem que entender que às vezes você pode ser um pastor, mas você não é um pastor de palco, você não é um pastor que fala bem. Você não é um professor, você não é um pastor que é professor, mas você pode ser um pastor motivador, né? No sentido de você vai estar ali à frente de pessoas e você vai ajudar aquelas pessoas a estarem juntas, a motivar, né? Você vai ser um motivador daquelas pessoas. Então, hoje eu enxergo que existem, assim, perfis. Eu acho que o cara, esse negócio de chamado também, eu não acho que precisa ser tão, assim... Sei lá, você tem pessoas que têm vocação. Isso foi por um tempo, né? Hoje... Mas tem que ser, não digo frio e calculista, mas você tem que saber, eu tô a fim de encarar esse desafio. Tenho condições para encarar isso. Eu enxergo que eu posso ser uma pessoa que vai puxar a igreja ali no sentido de estar à frente, de ser uma liderança. Né? Mesmo que eu não pregue, mas eu posso ser um pastor de outra forma. Né? Um pastor administrativo, vou ajudar a tomar conta da igreja. Essas igrejas grandes, né? Cuja realidade a gente às vezes nem entende, porque a gente não vive nelas, elas funcionam assim. Né? É uma empresa. Então o pastor que é diretor, o pastor que é gerente, o pastor que E às vezes até funciona por causa disso. Porque você coloca a pessoa certa, porque esse cara é administrador, ele não é pastor de palco, ele não é motivador, ele está lá ajudando na administração da igreja. O outro já é motivador, então ele vai trabalhar com jovens ou com idosos, né? Enfim. São realidades que a gente está enfrentando, né?
Até a questão da Bíblia, né? Ele fala, não, onde já se viu, não leva a Bíblia para o culto. Culto você não leva a Bíblia, né? Se você tem tudo aqui hoje, tem no telão. A pessoa fala, mas eu quero levar a Bíblia. A Bíblia você traz na escola bíblica. No estudo você traz a Bíblia. Mas do contrário, a Bíblia está lá. Qual a diferença, né? A gente volta no que a gente estava falando agora há pouco, né? Do telão, por exemplo, do telão. Esse exemplo também, eu vivi isso. Eu vi gente falar, não, porque eu não concordo com esse negócio de Bíblia no celular, não. Crente tem que levar a Bíblia para a igreja. Você fala, o pessoal sai, a galera sai, o pessoal não leva caderno para curso, hoje em dia. O cara não leva mais caderno, o cara vai estudar, na minha cabeça isso não entra. Como é que você vai estudar e você não leva caderno para escrever? Mas é a realidade de hoje. Então não adianta você ficar batendo, falando, não, que aqui tem que trazer Bíblia de papel, porque com a forma de pensar de hoje, cada um tem a sua verdade, o cara fala, beleza, fica aí com a sua Bíblia de papel, que eu vou no outro lugar ali onde ninguém fica me enchendo o saco com isso. Né? Tem que ler a Bíblia, também já experiências que eu vivi. Tem que ler a Bíblia na versão Almeida e corrigida. Corrigida. Eu tenho no tablet uma Bíblia de 1878. É um português assim muito diferente do nosso. O cara queria quase que se lesse esse tipo de Bíblia. Não, porque esse negócio de calendo, NTLH, NVI, você fala, a gente vive num país onde as pessoas, elas muitas vezes, muita gente não entende o que está lendo. Você vai fazer o cara ler uma versão antiga, concupiscência, concupiscência que é benignidade. Dá uma versão mais simples para a pessoa ler, uma versão que vai dizer bondade ali, que é a linguagem dela que ela sabe usar, né? Isso daí não está mexendo com o núcleo do evangelho. Isso é algo que é passageiro. É coisa secundária, né? Assim como se usava piano, órgão, numa outra época, e hoje se usa teclado elétrico, bateria, e daqui 100 anos talvez se usem outros instrumentos. Talvez um computador. O importante é a pessoa, ela quer estar ali, ela está fazendo de coração, ela está fazendo para Deus, ela está fazendo para a comunidade, está ajudando. Esse é o importante, né? O cara não traz Bíblia para a igreja, mas ele está prestando atenção no que está sendo falado. Ele acessa o aplicativo, no nosso caso aqui, e lê o esboço para entender, para estudar, porque na correria da semana, às vezes não tem tempo de se debruçar, ele vai ler o esboço ali, vai servir de alimento para ele durante a semana, relembrar na quarta, na quinta, que foi falado no domingo, né? Enfim. Até nas colmeias, né? A ideia é que o esboço seja lido na colmeia. O que a gente vai estudar a semana? Estuda o esboço da mensagem, que está lá no YouTube, você pode assistir, né? Então, a pessoa está longe, às vezes não tem acesso, não tem como vir à igreja. A própria transmissão. Estou falando, né? Sim, a própria transmissão é uma ferramenta, né? Você acessa no YouTube, poxa, o Ítalo falou um negócio domingo lá, não me peguei muito legal, não quero... volta no YouTube e vai ver, né? Rever o trecho, né? Enfim. Então, eu nem lembro porque que eu comecei a falar disso agora, mas... Enfim, acho que a igreja, nesse sentido, ela precisa se atualizar. Precisa, não tem como. Eu enxergo que a nossa, que é a Ibrave, pelo menos de 2019 para cá, isso, graças a Deus, aconteceu. Né? A gente vê, vai acontecer várias coisas. Assim, a gente começou um projeto que foi prejudicado pela pandemia, né? A pandemia atrapalhou. E eu lembrei, a gente estava falando disso por causa da questão da vocação ministerial. Né? Então, acho que a pessoa ela vai se enxergando dentro disso. Né? Eu acho que essas são coisas que fazem a pessoa se sentir parte, se sentir participante ali. Poxa, legal, isso anima o cara a, às vezes, falar, não, vou assumir o desafio de estar à frente, ou de auxiliar quem está à frente, né? Como casos que a gente até já tem aqui na igreja, de pessoas novas, né? Rapaziada aí de 20 e poucos anos, que já tá com essa intenção, assim, vou estudar porque eu tô vendo que é um desafio que eu topo me aprimorar para começar a exercer, né? Você se imaginava em 2024 casado, já com 2 filhos? Não. Não imaginava. Para ser sincero, quando a Juliana estava grávida do Heitor, a gente já não imaginava que depois de 1 ano e pouquinho ia ter outro. Ia ter outro, né? Porque ele veio sem querer, né? Mas que, graças a Deus que veio, tá com saúde, tá bem. Então, assim, tudo muito de uma vez, né? Muita coisa nova de uma vez pra gente viver. Eu digo a gente, eu e ela, né? Porque é cada um de uma ponta do Brasil, né? Então, desde aí, né? É muita coisa nova, você já
namorar alguém de outro estado, e aí casa, depois já tem filho, e depois responsabilidade com a igreja, porque ela já era da igreja lá, mas ela não é de família pastoral, então também é alguma coisa nova para ela isso tudo, né? Mas tem dado certo, graças a Deus a gente tem visto assim que tem caminhado bem. E a família é uma bênção de Deus, né? É uma bênção de Deus a família. Quando há uma continuidade é gostoso. Sei que nem todos têm a continuidade, né? Continuidade que eu digo é o avô, o filho, o neto, né? O bisneto. Alguns não casam, alguns casam, mas não têm filhos. Então, a vida ela é muito particular de cada um, mas a continuidade ela é bastante bacana. Legal. É legal. Agora, você cresceu na igreja, né? Você cresceu na igreja. Nesse tempo aí, fala pra gente, a gente tá chegando no fim, fala pra gente quais situações que mais te deixaram assim decepcionados com a igreja, não com a igreja de Jesus Cristo, mas com as pessoas dentro da igreja. Olha, tem bastante coisa, porque teve uma época assim, inclusive nesse tempo aí de 2014 pra cá, que eu narrei agora há pouco, que eu fiquei assim, até nesse 2018, 2019, assim, foi um período que eu fiquei bem decepcionado, a ponto de ficar pensando, pra que a gente vai e faz as coisas? Pra quê? Não tem sentido, né, nisso tudo. E depois a gente vai pôr na cabeça no lugar, né? Mas porque é aquilo, a gente tá lidando com pessoas, você tá lidando está vivendo em comunidade, você tem que estar pronto para muitas vezes receber o pior de alguém que tá ali e tinha que estar aos poucos progredindo, pelo menos aos poucos progredindo, né? O cara que frequenta uma igreja, que se diz evangélico, cristão, que seja, né? Às vezes católico, enfim, ele tem que estar numa progressão sentido discipulado, né? Imitação de Cristo. Mas tem gente que não é assim, tem gente que não tem evolução, tem gente que não... E aí nisso você tem que estar preparado para essa pessoa te machucar, te magoar, te ofender, ser grosseira, enfim, muitas vezes porque ela está num processo de aprimoramento e ela despeja aquilo, mas é uma das últimas vezes que ela vai fazer, porque o Espírito Santo está trabalhando na vida dela. E os desigrejados, eles são pessoas que não foram bem preparadas dentro disso. Sim. É gente que se decepcionou com a igreja. Se decepcionou, O cara fala, não quero mais saber de igreja. Ou lá, eu sou evangélico não praticante. Como existe muito católico não praticante, é uma coisa que está acontecendo no meio evangélico também. Mas você vê que o não praticante do cara é que eu não quero estar mais lá no meio daquele pessoal. E aí, o cara não vê a mudança, né? Então. Não vê e gente aí, diferente. Quando você conversa com essas pessoas, quando eu tive a oportunidade de conhecer pessoas assim, eu percebi que o que elas tinham era o que eu tinha, o tipo de decepção. Pô, eu às vezes até cometeu um deslize de fato, né? Postou lá alguma coisa no Instagram, no Facebook, mas tem uma patrulha da fiscalização da rede social que foi lá e falou, pô, tá errado. Aí, aquelas velhas aplicações ruins de textos do Novo Testamento, né? Não, eu vou exortar o irmão. E o cara acha que exortar é ficar cutucando lá, muda aí sua prática, não sei o quê, e não é, né? Exortar, inclusive, é uma palavra que a gente nem fala no dia a dia. Isso é crentez. Exortar é chamar a atenção em amor. Em então, amor. Como sim. Jesus fazia. Cadê os caras que te acusavam? Então, mulher, né? Exatamente. Ninguém te acusa? Não. Ele não chamou ela, sua adúltera, né? Tem que apedrejar. Você merecia ser apedrejada. Tipo assim, eu te salvei, mas você merecia ser apedrejada. Uma lição de moral que nada. Olhou pro lado, cadê os caras? Que nem tem muito crente que fala, né? Foi atropelado. Também se desviou dos caminhos do Senhor. Meu também, Deus, né? Você fala, você está falando que então porque a pessoa se afastou de Deus, a desgraça veio? Nossa. E quem sofre a desgraça e está perto de Deus, então? Isso, Como um que você vai teólogo que nem eu do Antigo Testamento, isso aí me dá dor até na unha. Até a unha dói. Aí, né? O cara fala, foi porque é castigo de Deus. Então, você fala, que Deus é esse que você acredita? Então, eu tô assistindo um seriado, chama Salem, um seriado de bruxa. Salem é uma cidade nos Estados Unidos, que 1700 e pouco, naquela época da guerra, né? E a comunidade lá é a comunidade dos puritanos. E essas ideias aí. Você fala, é um absurdo. Né? Claro, na TV, no cinema, tudo que é relativo ao cristianismo é sempre piorado. Sempre piorado, Mas quando você olha para algumas pessoas, você fala,
a cabeça, muitas vezes, é parecida com isso. Existe essa lógica, né? De que aconteceu uma desgraça, não, mas o importante é que foi pro céu, é que não sei o que. Você fala, não, você vai falar isso pra uma pessoa que acabou de perder um ente querido, um familiar? Você nem sabe se o cara foi, não o importante é que morreu salvo. Você fala, meu, não é coisa que se furado, não é coisa que se fala, Então, assim, essas atitudes que sempre me fizeram mal, julgamento, né, ingratidão. Você não espera que dentro da igreja, uma pessoa que tem consciência do que é a salvação, que ela seja ingrata com você. Porque acho que o primeiro movimento que a gente tem que fazer em direção a Deus é gratidão primeiro, porque eu estou de pé, porque eu tenho as pernas para andar, porque às vezes eu tenho alguma coisa, algum problema físico, mas quando eu olho para o lado eu vejo gente que está numa situação pior, porque eu estou sem trabalhar, mas eu ainda posso ir atrás procurar, posso fazer um curso gratuito, que o Brasil é um país horrível, mas ainda tem algum tipo de oportunidade aqui, boa ainda, entendeu? O SUS é um lixo, mas você ainda tem algum tipo de atendimento, tem lugar que é muito pior. Então, assim, a primeira noção que eu tenho de aproximação de Deus, que eu acho que as pessoas deveriam ter, é justamente essa. Eu preciso me aproximar de Deus com gratidão. Parando de olhar só porque está dando errado e olhar para aquilo que eu tenho à minha disposição, para aquilo que Deus tem me proporcionado, começando pela possibilidade de eu de fato me aproximar dele, porque a obra de Jesus é essa, uma obra de acolhimento, né? De vou te trazer, a minha opção não é te colocar para fora, para longe de mim. A minha opção é me apresentar a você como gente igual você é e trazer você para perto de mim. Né? Então, acho que quando a pessoa ela é ingrata com o outro dentro da igreja, ela vira as costas, vai embora, não dá nem tchau, fala mal, fica julgando. Isso que você fez, né? É a pior coisa que tem, é que você vai ter que administrar muito no ministério, é a falta de gratidão. Quer dizer, você casa o cara, você apresenta o filho do cara, você batiza o filho do cara, e o cara, por uma divergência de opinião, o cara te abandona. Então, é que esse negócio... Se você está dependendo da igreja, se missões dependem do dízimo dele, simplesmente dá das costas e vai embora. E até que esse negócio de briga política muito forte no Brasil, por causa, teve gente que saiu de igreja por aí, que a gente ouve, por causa disso, às vezes, ou parou de falar com parente, com familiar. Pelo amor de Deus, né? Você fala, então assim, poxa, talvez uma tradição muito ligada à questão de dons, etc., que existe no meio evangélico hoje no Brasil, faz com que as pessoas enxerguem espiritualidade apenas nessa aparência. Uma espiritualidade de aparência. Mas você fala, a verdadeira espiritualidade não reside aí. Não reside em você falar em língua, ou ter visão, ou cura, enfim, qualquer coisa que as pessoas olhem dessa maneira exterior. Ela consiste na sua capacidade de perdoar, na sua capacidade de conviver com o diferente, na sua capacidade de evangelizar, de ser uma pessoa melhor, né? Mas não porque devemos ser uma pessoa melhor, não, porque a gente está seguindo a Cristo. Está procurando, né? Acho que aí é a diferença do pensamento positivo, né? Não, você precisa do coach, né? Não, você precisa ser alguém melhor para que as portas se abram para você. Não, preciso ser alguém melhor porque eu estou buscando ser alguém melhor de fato, me espelhando em Jesus, né? Por causa dele. Então, né, para resumir, eu acho que o que mais me causou trauma, assim, essas coisas, até eu aprender a administrar isso, hoje eu administro bem melhor, e até porque eu também me aprimorei, entrei nessa dicotomia, né, de metanoia, de mudança de mente de fato, é aprender a sofrer com as pessoas, né? Sofrer com o que as pessoas te fazem, não se decepcionar tão facilmente. Claro que a gente tem momentos de decepção, né? Sim. Mas né? Ser humano, né? Mas isso não mexe com a gente a ponto de a gente falar, mas eu vou então largar tudo, vou mudar de igreja, né? Crente fica pulando de igreja em igreja. Tá? Isso não tá certo, né? Não tem ideia do que é igreja. A igreja precisa trabalhar no reino. Exatamente. Servir ao reino. Crente que não vai na igreja porque que se eu for lá eu vou encontrar fulano, né? Aquela pessoa lá não sei o quê. Fala, em qualquer lugar que você vai com 40, 50 pessoas, você não consegue cruzar com aquela pessoa se você não quiser. Né? Então, se você está ligado à igreja, de fato, não é uma pessoa que vai fazer você deixar de ir, enfim, né? Deixar de estar ali. Então, acho que eu tive já muito episódio assim, de decepção, de raiva, né? De vontade de ir embora, assim, falar, não quero mais nem saber, né?
Mas a gente vai evoluindo como pessoa também, né? E deixa uma mensagem para os jovens da igreja. Agora eu pedir licença um pouquinho para os mais rodados. Vai deixar uma mensagem para os jovens. Posso deixar também para os mais rodados. Para os jovens, eu acho que são em dois níveis, né? Uma mensagem em 2 níveis. Primeiro, assim, eu me sinto muito contente quando eu olho para o que a gente tem feito aqui, a nossa peregrinação aqui, desde até para antes de 2019, né, aqui na Ibrave, e eu vejo amigos meus de infância fazendo as coisas comigo. Né? Então eu vejo o Thiago tocando comigo, eu vejo o Jack ali fazendo a abertura do culto e outros projetos, né? O Pitoco, o Maicão dando uma força, enfim, estou citando alguns nomes, mas todo mundo o Raul e o Gabriel. Então, tipo assim, o Mancha tá com a gente aí. Então, assim, a gente vai no PG, a gente se vê e a gente conversa de outras coisas que a gente... Né, é como a questão dos filhos. Você não imagina que um dia você vai conversar com aquele cara que você só zoa, só dá risada junto, de algo mais elevado, né, ou de outro tipo de assunto. Então, puxa, isso me deixa assim muito contente, né, muito, muito gratificante poder olhar e falar, pô, eu não tô aqui sozinho, assim, sabe? Olhar e falar, poxa, eu enxergo que eu avancei e eu olho e eu vejo que eles avançaram também, né? Eu vejo que, pô, eu não tô aqui com um monte de gente estranha, né? A gente tá, cada um no seu papel. Talvez o meu papel seja estar à frente, ajudar a coordenar, como pastor, etc. Mas eu olho e vejo e te falo, meu, pô, todo mundo que tava comigo lá atrás tá aqui ainda e não tá só aí, tá se desenvolvendo, fazendo as coisas, né? Assumindo compromisso. E outros mais novos que chegaram depois, né? Sim. Você, né? É importante, né? Outras família, né? Sim. E outros jovens que são mais novos, né? Que já não é molecada que cresceu comigo, mas que tá hoje aí trabalhando, tá vindo. Eu fico contente também, porque isso quer dizer que a gente tem conseguido trazer algo na linguagem deles. A gente tem conseguido ser uma igreja que não está fora do seu tempo, não tem uma perspectiva de esvaziamento. Não, a gente tem, né? Principalmente que eu vejo que eles chamam, né? A Duda, por exemplo, ela está sempre convidando as amigas dela para virem, né? As outras meninas também, do PG ali, do Pitoco e tal. Eu fico contente, né? E eu acho que assim, a gente está aberto para ouvir, né, para tentar fazer sempre melhor. Então para mim é muito legal. Eu fico muito contente com a presença de vocês, com a participação, né? E conto com as sugestões, às vezes com alguma crítica, né? Tem gente que tem mais liberdade para falar alguma coisa, tem gente que tem menos, mas para a gente perceber assim, poxa, a gente está fazendo algo relevante, né? A gente está fazendo algo, a gente como igreja, não estou falando só de mim, né? Está fazendo algo que tem agregado a vida das pessoas, né? E até o pessoal mais antigo, mais velho da igreja, o meu sentimento é mais ou menos o mesmo também, né? Eu me sinto muito acolhido, assim, o pessoal gosta muito, tá sempre elogiando, alguns têm mais liberdade, falam algumas coisas, né? Fala que tá orando, poxa, isso é muito bom, a gente fica contente de ouvir isso, é participativo, né? Fala, meu, o que dá pra gente fazer? Ó, tive tal ideia, né? Ver pessoas fazendo com alguns ministérios andarem, né? Ibrave Mirim, o acolhimento. Então, assim, eu fico muito contente. A gente olha e a gente vê assim, poxa, a gente não tá exclusivo. Não tô aqui só para fazer a molecada mais nova ficar. Não tô aqui só para agradar quem é mais tiozão, para ser, sei lá, como se diz, bajulado, Não, a gente tá aqui vivendo comunidade de fato. Exatamente, para servir gente de todas as idades, gente que convive junto, se cumprimenta, se conversa, né, trabalha junto. Se a gente faz uma campanha de oração, de fato ora um pelo outro, manda uma mensagem no Instagram, irmão, tirei você lá na campanha de oração, né? E principalmente no todo, assim, a gente vê que a igreja ela tá apontada para o caminho certo, né? O caminho de a gente não tá aqui só para frequentar a igreja, só para andar na nosso bonde aqui, na nossa panelinha, na nossa patota. Não, tudo que a gente tem feito, a gente percebe que as pessoas têm essa mentalidade aqui na Ibrave. A gente precisa fazer para alcançar as pessoas. A gente tem que fazer de maneira intencional.
né? Pô, vamos fazer um evangelismo. Pô, às vezes manda uma mensagem para mim e fala, convidei lá o colega do meu trabalho. Não, esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem assim, pô, eu convidei o pessoal lá no trabalho pro negócio do LinkedIn. Pô, faltou colocar que é de graça, tal. Eu falei, puxa, é verdade, né? Então, eu acho que isso é legal. O pessoal é uma igreja que está pensando na maneira certa. A gente está aqui para estar em movimento, né? Uma outra pessoa me falou isso esses dias. A igreja tem que estar em movimento. Então, estar em movimento é estar sempre assim, o que a gente vai fazer para buscar, para apresentar para pessoas novas. Então, estamos com curso de balé, curso de violão, qualquer ideia. É fazer com que pessoas que não frequentam a igreja estejam aqui. E um dia a gente faz uma apresentação e elas vão vir, né? O negócio da parceria com as tampinhas que curam, uma ONG que ajuda crianças com câncer, foi elogiado também. Poxa, legal, porque aí as pessoas vão trazer. Eu falei, exatamente, a ideia é essa. Uhum. Então você vê que tá todo mundo na mesma... engajado, né? Culto de jovens, o pessoal convida as pessoas. A gente teve 27 jovens aí que estavam me falando ontem, no culto sábado aqui. Nossa, é uma bênção, hein? Fala, mas é pouco. Fala, não, é pouco assim. Na realidade nossa, atual das igrejas. Exatamente. Para quem não conversa com outros pastores, com outras lideranças de igrejas que têm um perfil similar ao nosso, não tem dimensão de quanto que isso é. Né? Outro dia perguntaram no grupo da Juban quantos jovens tinha na igreja. Eu acho que coloquei que tinha entre 15 e 20. Porque eu respondi rápido, não fiquei contando um por um. Mas, poxa, dá pra gente falar que tem 27. Fora alguns que não puderam vir porque tá trabalhando, etc. Então, na realidade de igrejas que tem 5, 6, que às vezes não tem, como tem jovens, né? Tava conversando com uma pessoa algumas semanas atrás, cara, não tem mais. O pessoal evaporou, sumiu. Então, assim, a gente fica bem contente. Uhum. Né? Muito bom. É isso aí, gente. Mais um Convida Cast aí, com o pastor Ítalo, Tony Bianchi. Para quem não sabe, essa peça rara é meu filho. O pessoal fala que parece. Eu não sei, é que nem eu e o Natan. Eu olho assim e falo, caramba, mas... às vezes você vê um traço ou outro, né? O pessoal bate o olho e fala, né? Fala, seu pai tá dando aula lá no seminário, né? Eu falei, meu pai. No seminário direto. Seu pai tá dando aula lá em cima? Eu falei, meu pai. Pô, igualzinho. Ixi, direto, o pessoal fala. Eu não sei como é que esses caras conseguem enxergar isso não, mas se falam, né? Deixa pra lá. Legal, gente. Obrigado por você estar com a gente agora até esse horário, né? O Quarta Convida hoje foi um pouquinho mais esticadinho aí. 1h20. Mas que Deus possa abençoar a tua vida. Você sabe que esse bate-papo aqui é sempre para a gente conhecer um pouco a pessoa e exaltar a graça de Jesus nas nossas vidas. Valeu, Ítalo. Valeu pela participação. O Ítalo está sempre participando, né? Porque ele é o engenheiro aqui da coisa. E obrigado a você. Que Jesus esteja te abençoando. E até o próximo Quarta Convida. Tchau. Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast.